Tudo bem, pessoal do 7º A, mais uma aula aqui com o professor Joel Fazolin, professor de matemática de vocês, tá? Estou aqui para gravar a aula 5 para vocês, onde eu quero falar sobre sequências e também alguma coisa sobre expressão algébrica, tá? Dando sequência aí ao conteúdo que estamos vendo, tá bom? Eu vou aqui compartilhar a minha tela para a gente começar as aulas. Não quero me estender muito, quero ser breve aqui, tá bom? Para vocês, a gente não ter um vídeo muito longo, tá? Então eu tenho aqui, pessoal, deixa eu colocar aqui o Paint, onde eu posso trabalhar com vocês. Então eu tenho aqui o seguinte, pessoal, a questão de sequências, né? Existem algumas coisas importantes. Vamos pensar na sequência 4, 16, 256, 6.536 e assim por diante. Eu vou colocar 3 pontinhos aqui. O que eu tenho aqui nessa sequência que é importante a gente... Alguns conceitos que são importantes a gente saber, tá? Nós temos na sequência o conceito de termo. O que é termo? No caso, termo é cada elemento que tem aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, o primeiro termo, o segundo termo, terceiro termo, quarto termo, tá? Então, esse 4 aqui, ó, eu posso falar que ele é o primeiro termo, tá? O primeiro termo dessa sequência, tá bom? Então, assim, cada termo, ele vai gerar uma posição, né? Então, o primeiro termo é o primeiro número, é a posição 1 aí dessa sequência, tá? O próximo número, o número sucessor ali, ele é o segundo termo, terceiro, quarto termo e assim por diante. Então, essa questão de termo, é importante vocês terem na cabeça aí de vocês, tá bom? Eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, uma sequência, ela pode ser, no caso aqui, nesse caso que nós temos aqui, né? Ela é infinita, porque eu coloco esses 3 pontinhos aqui, ó. Ela é infinita. Isso aí vai para o infinito, tá? Eu só demonstrei 4 termos aqui, mas ela vai para o infinito, tá bom? Ela pode ser a sequência. Nós encontramos 2 tipos de sequência. Nós temos a sequência. Vou colocar aqui para vocês. Se vocês quiserem copiar no caderno, vocês podem copiar para guardar isso aí, ó. Sequências recursivas, tá? Eu posso ter a sequência recursiva. O que é sequência recursiva? É quando cada termo depende do termo anterior ou de termos anteriores, tá? Então, uma sequência recursiva é quando cada termo depende do termo anterior, tá? Então, essa sequência que nós vemos aqui, nós vemos que é uma sequência recursiva, né? É um exemplo de uma sequência recursiva. Mas eu posso ter também as sequências não recursivas. Se a recursiva ela depende do termo anterior, a não recursiva, os números eles vão estar aleatoriamente, tá? Vai ser uma sequência numérica, mas aleatória, tá? O que importa mais para a gente aqui, o que a gente vai trabalhar mais é a sequência recursiva, tá? E no caso, nessa sequência que nós vemos aí em cima, o primeiro termo, nós temos o 4, e nós vemos que o segundo termo, ele é, no caso, o termo anterior elevado ao quadrado. Aí, ó, 16. O terceiro termo, ele é o termo anterior elevado ao quadrado. 16 ao quadrado, 256. E assim por diante, e vai ao infinito, tá? Nós temos aqui, ó, o que é importante a gente saber também sobre sequência. Como que a gente gera essa sequência? No caso, nós temos uma regra que se chama lei de formação, que eu quero ver com vocês, eu quero explicar isso para vocês. A lei de formação, o que se trata no caso aqui, o que é lei de formação? Deixa eu destacar isso aqui, ó, porque no caso é aquilo que nós
que eu quero que vocês assimilem de imediato, tá? Que é mais importante. A lei de formação é a expressão matemática que relaciona então, a lei de formação é a expressão matemática que vai relacionar entre si os termos da sequência, tá? É ela que vai formar, então, uma sequência aí recursiva, tá? E eu quero que vocês anotem isso aí para estudar depois, para ter esses conceitos aí, para saber o que são esses conceitos, que é importante. Dentro, então, da sequência recursiva, eu quero ver o que é o termo geral. Nós vimos aí que cada elemento de uma sequência é um termo. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo. Eu quero mostrar para vocês, então, agora, a questão, os conceitos de termo geral. Até vou escrever aqui em cima, ó. Eu posso escrever aqui em cima, no caso, termo geral. Termo geral de uma sequência recursiva, tá? O que vai ser isso que vai ser importante a gente saber, tá bom? Vamos imaginar, vamos tomar uma sequência aqui qualquer, uma sequência aqui, ó, 1, 2, 4, 8, 16, 32. E essa sequência, ela é infinita, ela vai para o infinito, tá? Eu posso ter também a sequência finita, tá, gente? Você para ali, a sequência é finita. Finita que tem fim, infinita que não tem. Ela vai e não acaba mais, ela vai ao infinito. Ó, aqui o que é importante a gente saber, pessoal? Vamos imaginar que eu tenho aqui 6 termos, né, dessa sequência. O primeiro termo é o 1, o segundo termo é o 2, no caso o quinto termo é o 16, tá? E assim por diante, tá? Eu quero saber, vamos supor que aparece um problema para a gente que eu quero saber o 30º termo. O 30º termo dessa sequência. Qual que é o 30º termo dela? Né? 30º termo. Ou eu estou ainda pegando a manha de escrever, né? Mas dá para entender. 30º termo. Eu tenho algumas formas de fazer isso, né? Eu já entendi que eu, olhando aí essa sequência, eu posso ir no caso multiplicando ela. Você pode ver que eu posso pensar da seguinte forma: o termo da frente ele vai ser o dobro do termo anterior, né? Eu posso pensar dessa forma, ó. O 2 é o dobro de 1, o 4 é o dobro de 2, o 8 é o dobro de 4. Eu posso ir multiplicando. O 16 é o dobro de 8, né? O 32 é o dobro de 16. Então, aqui, eu tenho 6 termos. O 7º termo seria o dobro de 32, no caso, seria o 64. E assim, eu poderia fazer os 30 termos até chegar ao 30º termo. Eu ia demorar uma infinidade para fazer isso, eu ia demorar muito tempo. Então, as leis de formação, ela vai, então, fazer que a gente corte caminho, que a gente chegue mais rápido, vai simplificar, vai facilitar o nosso trabalho, né? Então, vamos pensar no seguinte aqui, ó. Eu posso chamar de T1, assim, ó, umzinho aqui embaixo, ó, T1, o primeiro termo. Notem o seguinte, o primeiro termo não é 1, o valor dele não é 1. Eu posso também expressar ele dessa forma, ó, 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 não é igual a 1? Certo? O T2 aqui, ó, que é o segundo termo, o T2 é o segundo termo que é 2. Como que eu posso expressar isso aqui? Eu posso expressar como 2 elevado a 1, né? 2 elevado à potência 1 é 2, né? Ó, é o segundo termo. O terceiro termo, como que ele está aqui, ó? O terceiro termo, ele é 2 elevado a quadrado. 2 elevado ao quadrado não é 4. 2 vezes 2, né? É 4. Ó, é o terceiro termo. O quarto termo, o T4, né? Que eu coloco aqui, ó. Ele é 2 elevado ao cubo. Eu posso escrever ele dessa forma. Porque 2 elevado ao cubo
É 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Né? Então, assim, é 8. Então, olha, mas presta atenção no seguinte aqui. Eu posso ir expressando dessa forma. Se eu for fazer o T5, né? O T5 seria 2 elevado à quarta potência. Olha só, o número que eu elevo aqui, ó, o número que eu elevo aqui, ele é um número a menos do que o termo que eu elevei, né? Então, eu posso gerar uma lei de formação. A lei de formação para essa sequência, eu posso escrever assim, ó, Tn, tá, é igual a 2 elevado a n menos 1. Né? O n aqui é o termo geral, né? O n aqui, ele é o termo, é o termo que qualquer termo que eu posso pôr ali, né? Por exemplo, se eu for falar do 30º termo, como a gente quer descobrir, né, o 30º termo, eu vou fazer aqui embaixo, ó. Eu posso usar essa lei de formação, eu vou descobrir, ó, eu vou colocar T30, que é o 30º termo, ele vai ser igual a quanto? Ele vai ser igual a 2. No caso aqui no N, não é o T30? Eu vou colocar o 30 aqui, ó. 30 menos 1. Então, o T30, ele vai poder ser representado por 2 elevado a 29. Tá? E se eu fizer, o que é 2 elevado ao expoente 29? É um número grande. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, porque o meu expoente, lembrando lá algumas propriedades de potência, o expoente, ele é o que indica quantas vezes eu multiplico minha base por ela mesmo, né? Então, esse númerozinho aqui, ó, ele é o expoente que está em cima. Ele vai indicar quantas vezes eu vou pegar minha base, que é o 2, e multiplicar por ela mesma. Eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 29 vezes. E se eu fizer 29 vezes esse número, eu vou achar esse lindo número aqui, ó. Vou pôr aqui para vocês, ó. Tá? Para a gente concluir aqui a explicação. Tá? Então, se eu separar de 3 em 3 aqui, eu vou achar 536.870.912. Então, esse é o 30º termo dessa sequência. Imagine você ter que ir multiplicando o termo anterior por 2 até chegar no 30º número. Que trabalho que você teria. Então, nós podemos fazer isso. Essa é a lei de formação dessa sequência. É uma expressão matemática, né, que vai relacionar então os termos para eu poder determinar qual termo eu quero achar. Tá? Então, é isso que é a sequência aí, a lei de formação, e esse N seria o termo geral, né? O enésimo termo que a gente chama, que é um termo qualquer aí da sequência, tá bom? Diante disso também, o que seria importante... eu tenho outro exemplo aqui que esse acho que talvez seria importante eu mostrar para vocês, tá? Quando nós queremos saber a sequência dos números triangulares, né? Então, esse é o primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo e assim por diante, tá? Então, o que é importante a gente saber aqui? Aqui, ó, vamos pegar o termo 1, né? O termo 1, o T1 aqui, que no caso vai ser igual a 1, né? O T1, o primeiro termo é igual a 1. O T2, ele vai ser igual a 3, né? Notem aí que, no caso, pessoal, como que a gente pode fazer, qual lei de formação nós podemos usar aí no caso? Nós podemos perceber que ele vai ser o T1 mais 2. Olha só que legal. O T3, pessoal, o T3, ele é igual a 6, né? Esse aqui, ó, é igual a 6. Terceira posição ali, ele é igual a 6.
Notem que ele vai ser o T2, que no caso ele seria o T2 mais o 3, né? É o termo anterior mais o 3, vai dar 6. O T4, ó, o T4 que é, no caso, 10, que é igual a 10, né? Ele vai ser o quê? Ele é o T4, ó, o quarto termo. Olha só que legal. Ele vai ser igual o T3. Eu vou poder relacionar ele com o termo anterior, mais o quê? O termo geral, que é o 4. Porque o T3 não é 6? 6 mais 4 é igual a 10, né? Ó, o T5, ele é 15, né? Como que eu posso achar ele aqui? Ó? Eu posso falar que ele é o T3, perdão, ele é o T4, que é o 10, né? Mais 5. Por que 5? Aqui, ó. O termo dele, ó, ele é o termo 5, né? E o T4, eu estou relacionando ele com o termo anterior, que é 10, ó. Então, 10 mais 5 gera o 15. E assim por diante. Olha que legal, gente. Que legal isso daqui, né? Então, qual que é a lei de formação dele? Como que eu posso fazer? Eu posso escrever assim, ó. Que Tn, termo geral, né? O Tn, qualquer número aí da sequência, ele vai ser formado por Tn menos 1, né? O termo anterior, no caso, mais o N. Mais o N aqui, né? Então, o termo... Vamos achar o termo 6 aqui, ó. Qual que vai ser, então, o T6? Né? Qual que vai ser o T6 aqui, então? Pensando nessa formação aqui, ó. O T6, ele vai ser o T... No caso, o T6 menos 1, né? Menos 1, mais o sexto termo aqui, ó. O sexto termo, se eu estou falando de T6, né? Então, o T6, ele é, no caso, T6 menos 1 é T5. O T5 é 15, não é o 15 aqui, ó? Nós vimos? Então, é 15 mais 6. Eu vou gerar o meu próximo triângulo ali. Que, no caso, o T6 meu aqui, ele vai ser o 21. Notem, pessoal, que aqui eu falei do T6, que é a próxima imagem que vai aparecer aqui. Mas através dessa lei de formação aqui, ó, eu posso achar até o T100, T1 milhão, qualquer T. Eu não preciso ir fazendo, multiplicando, ir fazendo um por um. Eu posso fazer e ganhar tempo. Então, isso ajuda bastante, né? Falando, então, isso aqui é um outro exemplo, então, de sequências, né? Então, deixa eu voltar aqui, ó. Eu pegando aqui, falando um pouquinho agora, vou escrever aqui para vocês, ó. Falando um pouquinho agora de expressão. Expressões algébricas, tá? Vamos falar um pouquinho de o que é importante nas expressões algébricas, né? O que é, no caso, expressão algébrica, né? Aqui. Vou colocar aqui embaixo o que é, tá? No caso, expressões matemáticas que apresentam números e letras, ou somente letras, né? Que envolve operações, né? Que envolve operações. Quando eu falo de operações, pessoal, é multiplicação, subtração, adição, divisão, tá? Que envolve operações. Isso é uma expressão algébrica, tá? Eu vou ter ali números e vou ter letras, ou até somente letras, tá bom? Eu posso falar que é uma expressão algébrica, né? Dentro da expressão algébrica, eu vou ter a variável, tá? A variável da expressão, que pode, então,
assumir o valor de qualquer número natural aí, não nulo, tá bom? Então, vamos pensar aqui, ó. Eu posso até dar um exemplo aqui rápido para vocês, para a gente pensar no que a gente está falando aí. Vamos pensar uma sequência, aquela sequência que nós... Uma sequência aqui, ó. 1, 4, 16, 25 e 36. E assim por diante. Né? É uma expressão infinita, onde eu tenho o primeiro termo que é o 1, o segundo termo que é o 4, o terceiro termo que é o 3, é o 16, e assim por diante, né? Então, essa expressão, essa sequência aqui, né? Ela vai ser, no caso, nós podemos expressar, eu vou colocar assim, ó, Qn, por termo geral, né? Que é igual a n ao elevado ao quadrado. Isso aqui, esse n elevado ao quadrado, ele vai ser chamado de variável. Tá? Opa. Ele é a variável. O acento aqui iniciar aqui. Ele é a variável. No caso aí, o n também, ele pode ser chamado de incógnita, tá? A letra, geralmente, ela vai ser a incógnita. O que quer dizer essa palavra, né? Incógnita. É uma palavra diferente, talvez você nunca tenha ouvido falar, né? Incógnita. Incógnita é uma coisa desconhecida, é uma coisa que eu não conheço. Né? O meu aluno é uma incógnita para mim, eu não o conheço direito, né? Eu não sei aí quem ele é. No caso aqui, eu não sei o valor da letra. Então, por eu não conhecer o valor da letra, ela é chamada de incógnita, tá? Isso aí é importante também para vocês saberem. Então, é basicamente isso, pessoal. Eu vou passar alguns exercícios aqui para vocês, tá? Gente, é aquilo que eu sempre falo, né? Não achem estranho se uma criança passar, me chamar, mexer comigo, pular no meu colo, porque aqui tem bastante criança, tá? Mas é isso aí. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Eu vou passar uma lista de exercícios. E lembrando que eu também vou passar a correção da aula 4 para vocês estarem corrigindo aí. Quem ainda não entregou, eu peço que faça a correção, entregue o formulário da aula 4 também, para eu poder avaliar vocês. Lembrando que eu vou aceitar a atividade, porém com uma nota menor, porque não é justo para aquele que fez no prazo certo, tá? Esse vai ter uma nota maior, uma nota... se ele fez certinho, tudo correto, ele vai ter uma nota maior. Mas corrijam os exercícios da aula 4, porque é uma forma muito boa para vocês aprenderem aí, tendo a devolutiva, tá bom? No vídeo da correção eu explico passo a passo como a gente pode resolver os exercícios, e aí vocês também vão esclarecer algumas dúvidas que vocês possam ter. Mas se tiver dificuldade, eu estou à disposição de vocês, entrem em contato comigo, não deixem de fazer isso. Um abraço e até a próxima, pessoal. Valeu!